Deixa eu afixar esse nome da live aqui, até que o pessoal vai entrando. Como lidar com pessoas difíceis. Boa noite, Ângela. Boa noite, Gabriela. Gabriela Salomão. Boa noite, Jô. Boa noite, Sabrina. Eu vou colocar o nome da live aqui. Como lidar com pessoas difíceis. Enquanto vocês estão entrando aí, escrevem no comentário se vocês têm pessoas difíceis na vida de vocês, que vocês querem aprender a lidar com elas. Como lidar com pessoas difíceis. Acho que deu. Então, pessoal, boa noite, Gabriela. Tá precisando, Gabriela? Quem não tá, né? Ei, Miriam Cristina. Ei, Ângela. Pois é. Difícil é quem não tem pessoa difícil na própria vida, né, gente? Escreve aí pra vocês, escreve aí pra gente ver se vocês têm pessoas, com quem são essas pessoas, né? É difícil a gente colocar também, né? Se é marido, se é pai. Mas eu trabalhei numa empresa, enquanto as pessoas vão entrando aqui, vou contar pra vocês essa história. Eu trabalhei mais de 2 décadas numa empresa. E nos últimos 5 anos, o diretor dessa empresa pegava demais no meu pé. E eram coisas assim, bem abusivas mesmo, até assédio moral, assédio sexual. E era muito interessante, porque as pessoas, ele me expunha perto de várias pessoas, sabe? Vários homens, era uma coisa assim, não vou nem contar porque era muito difícil. Fiscal da Vigilância Sanitária, hein, Gabi? Pois é, e aí... e na empresa, não era só comigo que ele fazia isso, eu me lembro que várias mulheres falavam assim, Gislande, como que você fica plena numa situação dessa? E uma delas, uma vez, quis sair da empresa mesmo, ela já tinha pedido demissão 2 vezes, era uma boa funcionária, e ela veio conversar comigo. E o que eu perguntei para ela, e eu quero até contar essa história para vocês que vocês se deem conta, assim, do comportamento nosso, como que muitas vezes o nosso comportamento é até contrário a nós mesmos. Então ela me disse assim, eu não aguento mais isso, eu tô muito cansada, eu não quero ser exposta, eu não preciso disso. Eu virei e falei, olha, ninguém precisa disso, mas deixa eu te fazer umas perguntas. Você gosta do trabalho que você faz aqui? Ela, gosto. Você gosta do dinheiro que você recebe? Ela, gosto. Você tá fazendo algum curso hoje na sua vida? Ela falou, tô fazendo um MBA. Você tá gostando de investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional? Ela, tô. Você sai com esse dinheiro fim de semana e você paga suas contas, ajuda seu marido? Sim. Falei, pois é. Além da dificuldade dessa pessoa ser difícil na sua vida, dela tá te assediando, tá te provocando mau humor, te desgastando, você ao sair, você vai ter o peso de ficar sem um dinheiro que você gosta, que paga suas contas, você vai ter que largar o seu MBA. Então você vai ser penalizada 2 vezes, porque tanto a pessoa difícil te machuca, quanto você própria vai se machucar abrindo mão daquilo que você precisa e gosta. E aí ela falou, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois é, você não acha que é muito melhor você aprender a lidar com essa pessoa? É necessário que você aprenda a lidar com ela. E no dia que você sair daqui, você escolha sair para ir para algum lugar melhor. Você escolhe a sua vida. Você escolhe aquilo que te dá prazer e que te leva a crescer. Então, muitas vezes nós, mulheres, nos sentimos à mercê do outro, como se a gente fosse vítima, principalmente com pessoas difíceis. Não, mesmo que a situação seja difícil, você pode escolher a situação e aprender a lidar com ela. Essa moça não saiu do trabalho e alguns meses depois ela foi promovida a gerente daquele setor. E o salário dela aumentou e ela foi reconhecida. Então, para vocês verem o que uma pessoa poderia fazer consigo mesma e o que ela, por controlar uma situação, conseguiu abrir espaço e possibilidade para a vida dela. Então, essa live hoje é exatamente sobre isso. Como lidar com pessoas difíceis. E pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser um colega de trabalho, pode ser um supervisor, pode ser um auditor que venha na sua empresa, pode ser inclusive o seu parceiro, o seu marido. Então, na verdade, o que eu vou falar para vocês é lidar com pessoas de maneira geral, né? Um parente ou quem quer que seja.
aquela pessoa que diz coisas para você que geralmente leva a sua autoestima lá embaixo, ou faz você ficar extremamente zangada ou magoada, ou as três coisas juntas, entendeu? Então, no final dessa live, inclusive, você vai poder compreender essa dinâmica toda e, além disso, eu vou dar 3 técnicas para você. 3 técnicas muito eficientes para que você, no momento que estiver lidando com uma pessoa difícil, você manter sua calma, manter o seu nível mental e emocional controlado para lidar com a situação a seu favor e não simplesmente enfiar os pés pelas mãos. Ainda você vai proteger a sua própria autoestima. Então, para que serve praticar maneiras de lidar com pessoas? Para que serve você aprender a lidar com esse tipo de pessoa? Aprender a lidar com esse tipo de pessoa difícil, pessoa que não mede o que vai te dizer, pessoa que não tá nem aí para a emoção que você vai ter ao ouvir as palavras dela, vai fazer com que você não perca sua paz mental. Vai fazer com que você possa manter o seu bom humor. E vai fazer com que essas pessoas não estraguem o seu dia ou sua festa. Imagina você estar numa festa, uma pessoa te dizer alguma coisa e estragar a sua festa. É você se blindar em relação a essas pessoas. Imagina você levanta num dia bem humorada, feliz, e encontra uma dessas pessoas em qualquer lugar, ou no trânsito, ou no seu trabalho. Isso fortalece a sua capacidade de lidar com pessoas difíceis. Você pode escolher, quando você pode escolher ficar ao lado de uma pessoa dessa, é ótimo. Agora, e quando você não pode? Quando você tem que ficar com essa pessoa? Ou pessoas que são difíceis, mas você quer manter na sua vida. Ou você não pode se afastar da sua mãe, do seu pai, ou às vezes você não quer se afastar do seu companheiro. Mesmo que ele seja uma pessoa que te machuca, dependendo do nível que é essa relação, você fala, cara, é muito melhor aprender a lidar com isso e ainda ajudar esse meu companheiro a entender que essas palavras, esse tipo de falar me machuca. Então, caso você queira continuar com essa pessoa, você pode, inclusive, ajudar a que essas provocações dela não te afetem, né? Ajudar você e ajudar a ela a sair disso. Né? Ajudar uma outra pessoa também a sair de um comportamento destrutivo é muito bom. Muitas vezes essas pessoas nem sabem que tem esse comportamento. Algumas sabem e gostam de ter porque acham engraçadinho, mas enfim. Mas às vezes ela não sabe o mal que te provoca. E se ela tomar consciência disso, quem sabe ela pode escolher mudar. E outra coisa que eu vejo muito, gente, são mulheres sofrendo em seus relacionamentos e ficando caladas e ficando, às vezes, se sentindo mal e retraídas por essas brincadeiras agressivas, por agressões verbais dos companheiros, provocações, e elas não sabem lidar com esses caras, né? Mas você também pode aprender a lidar. E é isso que eu vou começar a passar para você hoje aqui nessa live. Então, se você tem uma amiga também, gente, que você quer, que vê, né, você tá vendo que ela tá numa situação dessa, você pode enviar aí o link dessa live, né? Você pode enviar o ícone, ou o aviãozinho, ou no Facebook, você pode enviar para ela aí, ou convidá-la para essa live, né? Você envia uma setinha aí para ela. Para quem não me conhece aqui ainda, né, que tá entrando aqui a primeira vez, meu nome é Gislande. Eu sou advogada, eu sou mediadora de conflitos, trabalhei com isso até como voluntária em favelas, mediando muitos conflitos, e hoje eu trabalho com mulheres mesmo, eu escolhi trabalhar com isso, para que você possa, poder libertar dos seus medos, para que você possa lidar mesmo com homens difíceis, se ele é seu marido ou se é seu companheiro, e para você escolher se você quer continuar na relação com esse companheiro ou se você resolve sair. Na medida que você olha para você e cuida de você, você faz uma escolha poderosa. Então, para iniciar essa live, eu quero te convidar para você já ter aí papel e caneta na sua mão, ou se você estiver do lado do seu computador, porque eu vou te fazer umas perguntas. Ou vai ouvindo as perguntas e respondendo para você mesma, para que você possa entender o que provoca essas pessoas tóxicas, né? Essas pessoas difíceis. Essas perguntas, elas vão te dar apenas algumas ideias dos efeitos, tá, gente? Em cada área. Eu vou trazer aqui somente 2 áreas para vocês lidarem com elas. É a área emocional e a área comportamental. No meu método eu trabalho mais 2 outras áreas, tá? E você vai identificar aí os efeitos que uma pessoa tóxica pode trazer na sua vida, o que dificuldade que pode trazer em você ou até para o próprio relacionamento.
Então, vamos olhar para essas perguntas, né? Esses parceiros difíceis, eles podem sim ser muito tóxicos, eles podem provocar estragos na sua autoestima ou em toda a sua vida. E eu já vi isso acontecer. Aliás, já tem filmes que retratam isso, né? De garotas, adolescentes que suicidaram por não aguentar bullying. Isso não é pouco comum. Se você não tem uma estrutura emocional forte, ou você fica o tempo inteiro remoendo num estado emocional péssimo, ou você pode cometer uma besteira mesmo. Se você tem, inclusive, uma pessoa desse tipo que está constantemente do seu lado. Então, esse pequeno questionário já vai te ajudar a enxergar alguns comportamentos nocivos e o efeito que pode causar em você. No meu método, eu tenho 70 perguntas para que isso possa ficar bem explicadinho e a pessoa possa se enxergar mesmo nessas situações, mas eu trouxe aqui para vocês 16 perguntas. Então, você responde a cada uma delas. Você só vai responder sim ou não, tá? Na hora que eu trouxer a pergunta para você. E eu tô trazendo, então, duas categorias, que são categorias emocionais e categorias na comunicação. Então, vamos para as perguntas. Você se sente, escolhe aí uma pessoa da sua vida, né? Uma pessoa que você sabe que sempre que você tá com ela, você sente que essa é uma pessoa agressiva, que os comentários dela são agressivos. Então, escolhe uma pessoa da sua vida ou do seu trabalho para você perceber se essas perguntas encaixam. Você se sente desvalorizada quando você está próxima dessa pessoa? Responde para você sim ou não. Você se sente menos atraente ou menos poderosa por estar do lado dessa pessoa também? Pode ser uma mulher, pode ser um homem, né? Não indifere o sexo. Você sente que você está fugindo emocionalmente quando está com essa pessoa, quando passa alguns momentos com ela, ou através de comida, ou através do uso de álcool, ou de qualquer droga, ou até através do uso de sexo de maneira exagerada, quando você tem contato com essa pessoa? Essa pessoa também te ignora quando está perto dos outros, fazendo com que você simplesmente se sinta um nada, ou se sente diminuído, ou ali anulado do lado dos outros. Você sente isso também do lado dessa pessoa? Essa pessoa também te aborrece, te magoa, faz piadinhas a seu respeito, faz comentários negativos, faz comentários sarcásticos, e ao ver a sua reação, quando percebe que você ficou afetada, ela fala: não, eu tô só brincando. E não é uma brincadeira, não é uma forma de falar que te deixa satisfeita ou vê que é uma brincadeira, pelo contrário, te deixa magoada. Você também se sente traída por essa pessoa? Outra pergunta: você sente que está sempre sendo julgada por essa pessoa e está sempre com a impressão de que nunca faz nada correto, nada que esteja bom? Você também sente que essa pessoa está sempre criticando ou te dando alfinetada, te provocando ali, principalmente quando está na frente dos outros? Essa pessoa também te faz sentir vontade de chorar com muita frequência? Agora eu vou falar um pouco dos sintomas da comunicação. Você se sente pisando em ovos? Tem medo de ser você mesma, de ser espontânea? Escolhe palavras com cuidado quando vai conversar com essa pessoa? Essa pessoa, ela é áspera? É agressiva com você no modo de falar? Tá sempre sendo ríspida ou com muita frequência? Você acha que essa pessoa faz comentários ofensivos, comentários maliciosos a seu respeito ou comentários falsos? Você fica também sem ter o que dizer quando você está conversando com essa pessoa? Você fica ali sem saber o que fazer, o que falar, as palavras não vêm na sua cabeça, o raciocínio foge? Essa pessoa também nega ou contesta tudo que você fala? Essa pessoa é violenta com você de maneira verbal na conversa? Veja bem, o que essas respostas que você está dando, essas perguntas, pode significar, tá? Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, significa sim que você está lidando com alguém que é tóxico na sua vida, que é uma pessoa difícil, é uma pessoa que pode até ser abusiva. Então, este questionário, ele te indica, né, os aspectos, e pode ser de maneira diferente para uma ou outra pessoa. Tem várias maneiras de lidar e tem várias maneiras que essa pessoa lida com você, mas já indica para você o seu sentimento, sua postura, como que você sente do lado dessa pessoa.
E diferentes pessoas tóxicas também, ela pode afetar você de diversas maneiras. Talvez eu não tenha falado aqui neste questionário alguma maneira que você se sente afetada quando está perto de uma pessoa difícil, uma pessoa tóxica, e mesmo ao falar, você pode ter lembrado alguma outra forma. Então, eles mudam o seu comportamento, eles mudam o seu jeito de sentir, sua espontaneidade, sua maneira de falar. E é partindo desse pequeno questionário que você pode ver o mal-estar emocional, o mal-estar físico que este relacionamento pode causar a vocês. E olha que eu nem trouxe nenhuma questão sobre o mal-estar físico. As outras duas áreas são áreas físicas também, né? Uma delas é a área física e eu nem trouxe aqui essas perguntas. Então, essas pessoas, gente, elas possuem certas características de comportamento e de motivações muito parecidas. Elas falam com um interesse geralmente de diminuir você, porque elas próprias sentem no interior delas que elas são pequenas. Pessoa que se sente grande, ela nunca quer diminuir o outro. Mas, infelizmente, a gente não está muito aqui no momento que isso acontece, preocupado com o estado emocional daquela pessoa, porque a gente fica tão assustada. E veja bem, palavrões não são as únicas maneiras, as únicas armas de pessoas tóxicas, as únicas armas verbais. Algumas têm um discurso que é 100% tóxico, né? A fala, um jeito de falar que você percebe como que te afeta. Então, algumas outras pessoas, elas não são 100% do tempo tóxicas, mas só os pequenos contatos que você possa ter com ela estraga o seu dia. Então, o que é importante? É muito importante você ficar atenta. É muito importante você olhar para essa pessoa, analisar a fala dela com uma certa distância e você escolher algo para fazer naquele momento de maneira racional, deixando a sua emoção de lado. E não é fácil, porque elas te pegam exatamente pelo emocional. E veja assim, a gente é tão pega pelo emocional perto de uma pessoa dessa, que depois algumas frases que você fala para você mesmo ou para uma outra pessoa, nossa, eu fiquei chocada, eu me senti humilhada, eu mal pude acreditar no que eu estava ouvindo, eu fiquei pasmada, eu fiquei paralisada, que idiota que eu fui, que idiota que essa pessoa é, quanta insensibilidade dessa pessoa. Não dá nem para acreditar no que essa pessoa disse. Veja se não são frases que, assim, involuntariamente a gente solta depois de passar por uma situação assim. Porque a gente é pega de maneira emocional. Por isso que é importante praticar lidar com essas pessoas. Essas não são somente essas frases que a gente fala, somente os comentários que a gente fala ao ouvir uma pessoa tóxica se dirigir a gente com tanta maldade. E em cada caso, essa pessoa faz a gente escutar cada comentário maldoso que você fica assim, zangada, pasmada, irritada, dá vontade de até sair para violência. Mas isso não é uma estratégia nunca recomendada. A gente fica chocada assim com a grosseria e com a insensibilidade de uma pessoa desse tipo. E a gente tenta, às vezes, até racionalizar. Veja se você não tenta racionalizar dizendo, não, o problema é dele. O sujeito é um cretino mesmo. Ele deve ser uma pessoa muito infeliz. Ele deve estar com ciúme, estar com raiva, alguma coisa aconteceu. Mas, infelizmente, a gente também precisa ser franca. Não é simplesmente a justificativa que ajuda. Porque por mais que você tenta justificar, aquela atitude já te magoou, já te deixou ferida e, às vezes, já estragou o seu dia. E este ferimento, ele pode continuar doendo por muito tempo. Esses comentários tóxicos vão ficar ecoando na sua mente. Olha se não fica. Às vezes dias. Então, palavras e comentários negativos, eles podem sim ferir, destruir, mutilar uma pessoa. Mutilar a autoestima e o psicológico de uma pessoa. Quando isso acontece na nossa vida, esporadicamente, num encontro qualquer, já é muito ruim. Você imagina conviver anos e anos com uma pessoa tóxica. Então, lembra quando a gente era criança que a gente sofria bullying de amigos? Ainda assim, mesmo a gente sendo muito espontâneo, a gente não conseguia muitas vezes dar resposta. Mesmo a gente sendo muito livre, a gente era muito machucado. Então, gente, palavras, comentários hostis podem sim, por mais
rápido que a coisa seja, deixar a gente profundamente magoado. É pior do que um murro, porque o ferimento de um murro, ele passa por alguns dias e a gente até esquece que sofreu. Mas as palavras deixam cicatrizes, às vezes, muito ruins, às vezes a vida toda. Olha essa história de uma amiga, por exemplo. Ela namorava um rapaz que era muito, muito crítico. E ela era uma pessoa magra, que vivia malhando, cuidava muito do corpo e tinha um corpo lindo. Só que esse rapaz sempre tentava encontrar um ponto fraco para diminuí-la. Ele falava sempre com ela assim, seu braço é muito gordo. Sempre assim, pegava um ponto fraco. E ela, de tanto escutar isso, ela passou, inclusive, até abrir mão dos cuidados dela, começou a comer sem saber por quê. E ela chegou a engordar 5 quilos. E ela até acabou o relacionamento, mas isso trouxe um impacto. Ela levou meses para voltar a gostar do corpo e voltar a cuidar desse corpo. Então, ao ser vítima de um ataque verbal, a gente raramente pensa nas razões que a pessoa está falando. Você recebe o golpe e ali fica cuidando da sua ferida. Então, se essa pessoa, imagina, se ela é seu parceiro, se é o parceiro que você vive com ele anos, esses homens fazem comentários maldosos porque são ignorantes desse sentimento que causa em você, desse mau sentimento. Então, eles acham que é uma brincadeira ou que está sendo espertinho, engraçadinho. Mas se você não souber lidar com isso e colocá-lo presente para essa sensação, ele pode passar a vida inteira te tratando dessa forma ou piorando. Eles não têm consciência desse sentimento, do mal que isso traz. Então, quando você tiver diante de uma situação dessa, saber lidar com ela é muito importante. Então, vamos imaginar uma situação aqui que eu, inclusive, já ouvi da boca de uma cliente minha. O seu companheiro, por exemplo, ele pode dizer para você de um único fôlego, sem nem te dar tempo de você pensar. Ele pode vir com uma coisa muito boa e falar, nossa, como que você tá atraente? Nossa, adorei seu cabelo, adorei a cor da sua maquiagem. E logo em seguida ele pode soltar uma assim, mas essa roupa que você tá vestindo tá horrível. Será que você não pode trocar por uma coisa menos vulgar? Ou seja, é um falso elogio bem típico. Ele começa a falar uma coisa muito agradável, te coloca vulnerável, né? Faz um elogio para você, você se sente ótima e logo depois ele solta uma bomba dessa. Ou seja, ele te leva lá para a lua, lá para o céu, para sua queda ainda ser mais dolorosa. E você não ter tempo de dar uma resposta, né? Porque você fica completamente vulnerável, achando lindo ele te elogiar e depois ele te joga para baixo. Então, você pode até achar que ele não está mal intencionado, que ele não quis te magoar. Mas o verdadeiro significado disso é importante que você fique presente. Isso é um falso elogio. No fundo, o que ele está ali remoendo é ou eu não suporto você, ou eu tenho muito ciúme de você, ou quem é que você pensa que é, coloque-se no seu lugar. Você não é melhor do que eu, ou você não pode aparecer mais do que eu nessa festa. Então é um tom que não tem nada de sincero, não tem nada de honesto nisso, né? É um tom que você percebe, é um tipo de elogio que te leva para o céu e te volta para o inferno. Então é importante você reparar o tom de voz com que a pessoa começa uma fala. Ele é inconfundível. Ele vai provocar um sentimento em você. E mesmo quando é um elogio, ele te deixa no estado alerta. Só que nós tendemos a não escutar isso. Com frequência não é o que a pessoa diz. Observa para você ver. Isso seria um elogio, né? Não é o que a pessoa está dizendo. É o tom que ela está dizendo. Às vezes tons sarcásticos, a voz muito alta, ou frases num ritmo bem monótono, sem nenhuma emoção, ou expressando uma hostilidade. Então, às vezes, você fica tão acostumada também num relacionamento que você fica recebendo esses comentários tóxicos dia após dia, que você fica embotada. Você começa a ficar à vontade com esses comentários. Isso é péssimo, porque é um veneno que você está engolindo pouco a pouco todos os dias. Quando isso ocorre, você começa, inclusive, a repetir para você mesmo os comentários ruins sobre você, sem se dar conta. Comentários que estão destruindo sua autoestima. Te coloca até doente fisicamente.
Quantas vezes eu escuto as pessoas dizerem: nossa, sua tola, você acabou de fazer isso. Nossa, você é uma estúpida. Nossa, como eu sou gorda. Nossa, como eu sou desajeitada. Nossa, eu sou uma feia mesmo. Eu sou burra mesmo. Nossa, acabei de fazer isso, eu sou uma pateta. Não, eu tô horrível, eu tô parecendo uma baleia. E você não se dá conta que estes comentários estão desvalorizando você. Eu dou até um nome para esses comentários. Veneno emocional depreciante. É veneno que você está bebendo a pequenas gotas. E quanto mais você bebe esse veneno, quanto mais você repete essas coisas ruins, mais elas vão fincando raízes e aprofundando as raízes dentro de você e transformando a sua autoimagem exatamente nisso que você está dizendo. Olha, quando eu era criança, minha mãe costumava dizer assim: menina, para de fazer careta no espelho, seu rosto vai ficar todo enrugado e torto. Talvez sua mãe ou alguém que você já conviveu fala isso pra você. E a gente continua brincando e fala: não, isso é uma bobagem, né? Você fala: é tolice, né? Você cresce e fala: não, não vou ficar assim. Mas só que na medida que a gente vai se tornando adulta, a gente descobre que aquele comentário, de alguma maneira, ele é um comentário correto. Se você costumar franzir sua testa, aquele vinco vai dando, a sua marca de expressão vai ficando, não é à toa que existem os botox para impedir essas marcas, né? Já até criaram isso. Então, o seu músculo fixa aquela posição e aquela expressão. E essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas, inclusive, parecem ser muito mais velhas do que elas são. Eu vejo moças jovens com expressão, moças e rapazes, com uma expressão que parece ter muito mais a idade do que tem, o dobro da idade. E do mesmo modo, você observa pessoas que são muito mais velhas e que estão com a face linda, a expressão mais agradável, feliz e otimista. Exatamente, porque aquela emoção está sendo registrada na face da pessoa. Então, o que sua mãe estava te dizendo, que o seu rosto vai ficar marcado, é uma verdade. As palavras e os seus pensamentos vão fazer isso com você. Eles vão exatamente imprimir dentro de você aquilo que você está pensando ao seu respeito. Se você o tempo inteiro está dizendo para você: eu não posso fazer isso, eu não consigo sair desse relacionamento, eu tenho que aguentar essa pessoa, eu não sou boa o bastante, eu não vou conseguir arrumar outra pessoa na minha vida, eu nunca vou ser capaz de fazer nada, eu nunca farei o que é suficiente. Lá no fundo de você, você jamais vai realmente ficar com essas características. Se você vive repetindo: eu não consigo perder peso, você vai realmente ficar desse jeito. É impossível para mim ter um relacionamento amoroso. Eu nunca serei rica. Eu jamais vou arrumar um outro emprego. Isso, com certeza, você está garantindo esse futuro para você. Essas palavras pessimistas, elas vão voltar a te assombrar, só que da forma real. Transforma-se numa profecia. Henry Ford já fala uma frase que a gente já está cansado de ouvir. Se você pensa que você pode, eu amo essa frase. Ou se você pensa que você não pode, com certeza, de qualquer forma, você está certa. E você tem razão. É exatamente o que você vai realizar na sua vida. Então, se você continua ou fazendo comentários agradáveis sobre você mesma, ou aceitando os comentários desagradáveis das outras pessoas, exatamente o que vai acontecer na sua vida. Estes comentários, eles vão ficar sendo verdadeiros. E ninguém melhor do que você para transformar isso. E se você fala sobre isso com você mesmo e com os outros, ninguém melhor do que você te conhece. As pessoas também vão acreditar. Se você declara para o mundo: sou uma idiota, ou minha barriga está enorme, ou meu cabelo é horrível, você está dando aos outros, inclusive, permissão para fazer as mesmas coisas e tratar você como essa pessoa assim. Então, às vezes, você está dizendo coisas negativas e maldosas a seu respeito para parecer humilde. E não importa a cultura, o país ou do lugar que a gente venha, nos ensinam isso, que contar vantagem não é algo legal. Você pode parecer uma pessoa convencida para os outros. Agora, o problema é que quando nós mesmas passamos uma imagem que nos desvaloriza, isso também é uma atitude que não vai fazer ninguém te valorizar. Isso não é humildade. As pessoas não vão te ver de maneira positiva. Essa atitude vai ser encarada pelos outros como uma forma negativa, uma opinião sobre você, desfavorável a você, feita por você mesma.
Uma de minhas alunas, uma das minhas clientes que eu atendi como coach, ela chegou para mim um dia falando assim: o meu namorado me deu um apelido de muito bunduda, mas de uma maneira negativa, né? No Brasil a gente gosta de ter bunda grande, mas ele falou que era exagerado. Aí ela disse assim para mim: afinal, se o meu namorado, eu nunca perguntei isso para ele, ele me disse isso de forma muito espontânea, eu devo ser mesmo. E aí eu questionei para ela: e as outras pessoas também têm essa impressão de você? Sem que você nunca perguntou para elas? Ela falou: sim, todo mundo fala isso de mim mesmo. E aí na hora eu argumentei para ela e falei assim: olha, quase tudo que você fala é sobre seu aspecto físico, em especial sobre o seu bumbum exagerado. E ela ficou espantada: verdade? Eu falo isso tanto assim? Eu falei: fala. Você nem se dá conta que essa propaganda ao seu respeito foi você mesma quem fez. Então você está fazendo uma propaganda ao seu respeito que te magoa, as pessoas te devolvem isso e você mesma está criando esse cenário para você. Se o seu namorado fez isso de maneira cruel ou não, eu não posso dizer. Agora, que você comprou o apelido e passou a fazer a propaganda dele, a divulgar, isso aconteceu. Então, sem perceber, você aceitou e está espalhando para todo mundo. E ela ficou chocada ao ouvir isso, porque ela não tinha nem se dado conta que ela já fazia isso de maneira automática. Se você vive dizendo coisas ruins a seu respeito, isso afeta seus relacionamentos, afeta seu relacionamento com você e pode afetar também a sua vida profissional. Então, a lição aqui mais importante de você aprender é o que você diz de você mesma e o que você permite que os outros digam para você e para os outros, a opinião a seu respeito, vira uma propaganda sobre você. E você pode criar a propaganda que você quiser. Basta que você repita a opinião que você tem de você mais favorável ao seu respeito. Você vai criar à sua volta uma imagem de você mesma nas pessoas que você quer. Então, é muito mais fácil a gente criar uma imagem positiva, é muito melhor, o resultado é muito mais agradável, abre portas. E olha como a gente faz o contrário. Você cria uma imagem negativa e você, de maneira muito fácil, automática, aceita os comentários dos outros que são negativos. Então, agora eu quero que você preste atenção num outro tipo de veneno, que as pessoas tóxicas também espalham por aí de uma maneira muito sutil, mas que é também extremamente desagradável e extremamente poderosa para destruir sua imagem e sua autoestima. E eu chamo isso do síndrome do eu estou só brincando. Eu estava só brincando. Alguém já disse para você algo assim chocante, bizarro? Algo que você ficou de rosto vermelho, ou ficou com raiva, ou ficou triste ou magoada. E na hora que a pessoa olha para você, ela se apressa e fala: nossa, estava só brincando. Como você é sensível. E aí, nesse meio tempo, você já está esmagada, já está sem graça. É como um rolo compressor passado em cima de você. Freud tem uma teoria e ela serve para esse tipo de brincadeira. Não existem brincadeiras. Existem apenas verdades que saem da boca das pessoas. E aplica-se com exatidão nessa situação. As pessoas que dizem ou falam coisas cruéis e que afirmam eu estava só brincando, na verdade, elas estão dizendo sim uma verdade que ela não está com coragem de dizer de maneira autêntica. Elas estão declarando o que verdadeiramente elas sentem a seu respeito. As pessoas que sofrem dessa tal síndrome de eu estou só brincando, com frequência estão querendo chamar sua atenção ou provocar uma reação em você. Alguma coisa tem debaixo dessa fala. Uma amiga minha, ela é uma pessoa muito autêntica, ela não gosta de levar desaforo para casa, não. Ela fez uma cirurgia, ela economizou dinheiro para fazer essa cirurgia, fez uma cirurgia plástica no seio. E após fazer essa plástica, colocar silicone, o namorado dela virou para ela e falou assim: olha, eu te achava muito mais sexy antes da cirurgia. Quando ele olhou para ela, ele falou assim: não, eu tô só brincando. E ela ficou tão arrasada, porque imagina, ela investiu, ela estava a fim de fazer aquilo, inclusive até para agradá-lo, né? Que ela não parou e não conseguiu esquecer aquele comentário. E aí ela
ficou falando, provocou uma conversa, depois de brigas, de lágrimas, resolveu a situação e ele disse, depois dela tanto insistir, ele falou: na verdade, sendo bem autêntico, eu estou com medo de te perder. Você tá muito mais bonita e eu fico imaginando agora o que você vai provocar em outros homens. Então ele realmente pediu desculpas, depois dela ficar tão magoada e quase, de fato, perdeu a namorada. Porque só quando ela ameaçou romper o namoro é que ele resolveu ser autêntico e falar com ela que, na verdade, ele estava morrendo de ciúme. Então, as pessoas dizem alguma coisa. As pessoas tóxicas revelam o que realmente elas querem com comentários tóxicos. Porque estão com medo ou sei lá o que de dizer a verdade ou porque acham engraçado. Você tem que aprender a ouvir. Não apenas o que você gostaria de ouvir. Não apenas também o que elas estão falando, mas de fato o que elas estão querendo dizer. Eu vou contar uma história aqui que minha filha, quando pequena, quando ela não queria ir na escola, ela chegava perto de mim: mãe, eu tô cansada, eu não quero ir pra escola hoje, ou eu tô isso, eu tô aquilo, com uma série de desculpas. Eu escutava e ao invés de eu dar aquele monte de sermão que mãe faz isso, e esposa também faz, começa a falar um monte de coisas, eu só dizia pra ela o seguinte: você quem sabe, a escolha é sua, é a sua vida. Eu já me formei, eu já passei por isso, a decisão é sua. E ela só pegava a bolsa e saía e ia para aula. Era frequente isso acontecer. Ela nunca ficava em casa. Então veja, as palavras, elas são importantes. E você escutar o que a pessoa está dizendo e responder num outro nível, sem responder emocionalmente, sem reagir, é o melhor que você pode fazer. Sem julgar, quando você não julga e escuta. O que minha filha, quando virou adulta, ela me contou? Que ela detestava quando eu dizia para ela: a escolha é sua. Ela falava que ela preferia que eu falasse um monte de sermão, porque aí ela ia ficar em casa mesmo, e ainda ia justificar que a mãe era chata e que nunca escutava e nunca entendia. Mas quando eu dava ela o poder de escolha, ela era responsável com a própria vida. E eu estava ensinando a minha filha a ser responsável quando virasse uma adulta. A escolha é sua, a escolha é para você. Então as palavras, elas não são inofensivas. Jamais pense isso. Palavras têm poder. Observe sua emoção quando você escuta uma palavra de alguém. Seja autêntica com você quando você escuta. E não pense simplesmente: isso não está me ofendendo. Se você não consegue lidar com a pessoa, pelo menos lide com o seu sentimento. Para você digerir aquele sentimento e não ficar levando aquilo para o resto da sua vida. Essas pessoas, elas podem te ensinar muito. Podem te ensinar a lidar com as pessoas. Podem te ensinar a cuidar de você. Você pode escolher tudo aquela pessoa difícil como um aprendizado. Foi o que eu fiz nessa empresa. Eu nunca me sentia ultrajada, ofendida com o comentário daquele diretor. Eu sempre respondia num tom de brincadeira e eu vou ensinar para vocês aqui algumas brincadeiras. E eu sempre colocava ele de maneira respeitosa também no lugar dele, deixando claro para ele que aquilo não era agradável. Até o dia que eu consegui sentar na mesa dele e falar: olha, não gosto desse tipo de brincadeira. Elas são realmente ofensivas. Eu acho que nem eu, nem você, nem as pessoas precisam passar por isso. Porque as pessoas na sala também ficavam sem graça. Então, você vai se surpreender quando você começar a decifrar o significado que está ali oculto naquelas palavras que você escuta. O que aquela pessoa não quer dizer? Palavrões, eles não são os únicos gatilhos tóxicos, os únicos gatilhos verbais. Às vezes, as pessoas nem precisam falar muito. Ela pode inflamar você, ela pode te deixar com uma resposta defensiva, ou ela pode te levar a um estado emocional que você depois pode falar assim: nossa, perdi a cabeça. Então, quando você, por exemplo, começar a escutar uma pessoa dizendo assim: acho que você deveria fazer isso, eu não concordo com aquilo, eu não acredito nisso, acho que seria melhor você fazer aquela coisa, você deveria. Comece a ficar bem atenta. E você também não precisa responder. Não importa o que esteja acrescentado depois desses gatilhos verbais. Quando o gatilho vem, você já entrou num estado emocional muito ruim. Então, quando você prestar atenção que veio um gatilho, se coloque numa postura onde você pode respirar, e eu já vou dar algumas técnicas para você evitar
entrar em reações emocionais. Então, na própria Bíblia, a gente tem algo dizendo nos Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão em poder da língua. Palavras tóxicas, elas podem realmente causar a morte, se não física, mas uma morte emocional nas pessoas. Ninguém pode sair por aí provocando o outro sem achar também que a pessoa não vai reagir, sem achar que a pessoa não vai se irritar. Se você não de fato devolver aquilo, se você não lidar com aquilo, você vai ter uma reação autodestrutiva. Ou você vai chegar no seu limite, ou ser agressivo com essa pessoa, ou cortar o relacionamento. Então, como está escrito no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 15, 11, ele realmente resume essa questão. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca. E isso é que torna imundo um homem. Então, se uma pessoa dirige palavras que são tóxicas para você, você pode se preparar e você pode realmente lidar com aquilo e essa pessoa também tem que aguentar as consequências, né? Ou seja, a pessoa não pode simplesmente sair falando por aí e ficar por isso mesmo. E você não precisa acreditar que você tem que aguentar. A pessoa pode estar nervosa, pode achar que pode gritar, que pode esbravejar, mas também ela tem que lidar com as consequências. Ela tem que lembrar que diante dela tem pessoas com quem ela se relaciona e que ela está provocando uma ferida. Então, disparar palavras assim realmente são como balas que deixa a gente, de fato, muito transtornado de ver uma situação de alguém te agredindo e você achar que você não pode fazer nada. E muitas vezes a gente não sabe fazer nada. Então é por isso que eu vou te dar 3 técnicas para você praticar. Né? É importante você praticar essas técnicas fora da situação que você está vivendo. Tá? Para você se proteger, para você não se irritar, para você não ser reativa, principalmente se você convive com essa pessoa com frequência. Então, a primeira técnica que eu quero dar para você é a técnica do mantenha seu foco e não reaja emocionalmente. Essa técnica, no meu método eu dou, se eu não me engano, 11 técnicas, mas eu vou te dar aqui 3. E de todas as técnicas, essa é a primeira que você tem que fazer, mesmo que você vá fazer outras. Porque seu estado emocional fica chocado. Então, você precisa voltar a sua emoção para um estado normal. Então, é a primeira técnica que eu vou te dar. E mesmo que você vá usar outra, você tem que começar por essa. Porque o seu estado físico está alterado, suas emoções estão alteradas. Então, as outras técnicas não funcionam se você não usar essa primeira. Então, o que ocorre quando alguém te aborrece? É uma reação instantânea do seu hipotálamo. Você fica irritada, você dá vontade de cuspir fogo, seu sangue fica totalmente visível, bem para a pele, porque é uma adrenalina. A gente tem uma reação ou de correr ou de atacar. Seu coração dispara, sua cabeça começa a latejar, enfim, é uma reação de fuga. Sua respiração também fica presa. Então, usar essa técnica vai ajudar você a ter uma válvula de escape para essa emoção, fazendo com que o seu corpo recupere o equilíbrio. Então, a primeira coisa que você vai fazer é de um modo sistemático. E pratique isso em casa, gente, todos os dias. Você vai inspirar pela boca, inspira mesmo pela boca e conta 1, 2, 3 enquanto você inspira. Depois você vai prender a sua respiração e contar 1, 2, 3, 4, enquanto você pensa nessa pessoa que está te irritando ali. Coloca a imagem dela na sua cabeça. Você não precisa fechar o olho, não precisa ninguém nem perceber que está fazendo isso. Depois você vai soltar de novo o ar pela boca, contando até 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora você vai imaginar essa pessoa indo embora, bem distante de você com o ar, na medida que você joga esse ar para fora. E aí você para sua respiração aí, sem ar no pulmão, e também você para de pensar nessa pessoa novamente e conta 1, 2, 3. E aí você volta para o primeiro inspirar, contando 1, 2, 3, fazendo o ciclo, repetindo do 1 até 4, até que você consiga livrar-se dessa irritação.
E aí, quando você se sentir calma, né, você pode respirar alguns minutos com a boca aberta, soltando o ar profundamente, e aí você permite que todo o seu estado volte ao normal. Se você se sentir um pouquinho tonta, não tem problema nenhum, né? Você pode parar de fazer a técnica, respirar normalmente e voltar. Não vai te causar nenhum mal. Isso é normal de acontecer, a gente normalmente respira com menos intensidade no dia a dia do que deveria. Então, depois disso, você vai se sentir menos zangada, menos irritada. Quando a gente faz isso, por mais que você não acredita que funciona, gente, funciona, sabe por quê? Toda a sua reação, ela é bioquímica. Ela está sendo provocada por hormônio. Na medida que você faz essa respiração, você vai liberando esse hormônio com o ar que entra, com o gás carbônico que sai. Então, essa técnica acalma você e impede que você tenha uma reação exagerada com essa pessoa. Soltar o ar libera o excesso de tensão. Então, o melhor é você praticar, como eu disse, diariamente essa técnica. Porque quando a gente está no meio da situação, a primeira coisa que a gente faz é esquecer o que nos ajuda. Você tende a esquecer isso. Agora, é como você ir ao supermercado. Já viu quando você vai ao supermercado morrendo de fome e você está fazendo dieta? Você sai pegando tudo nas prateleiras, comendo as besteiras, porque você está com muita fome, e vai comendo as primeiras coisas que existem. Ou quando você vai para casa. Então, treinar essa técnica é como deixar uma comida saudável na sua mão. Na hora que você está ali, no meio da situação, automaticamente ela vem na sua cabeça de tanto que você treinou. É como está escrito lá no livro A Arte da Guerra, que você deve ganhar uma batalha antes mesmo de ir para a guerra. Se você treina todos os dias, quando você precisar, a técnica surge automaticamente na sua mente. O efeito calmante disso é muito útil para evitar você enfiar os pés pelas mãos. Porque se já é ruim lidar com o veneno daquela pessoa, você vai ter dois problemas na hora que sair da situação. Lidar com o veneno da pessoa e lidar com o seu próprio veneno contra você, de raiva de você mesma, por ter enfiado os pés pelas mãos, por ter dito o que não queria dizer, por ter agido da forma que você não queria agir. Então, você vai lidar com duas consequências, da pessoa e a sua. Então, respirar te dá clareza para você não fazer besteira. Então, como profissional mesma, eu uso essa técnica. Eu aprendi isso na minha experiência própria. Né? Eu lido com muito, como eu acabei de contar, pessoas, eu lido com situações que eu não quero reagir e ficar descontrolada. Então, permite que você se acalme em situações embaraçosas, inclusive. Né? Aquelas situações geralmente são inesperadas, né? Então você não vai reagir, mas também não vai engolir um sapo. Então essa técnica pode ajudar muito você. A segunda técnica é a técnica do bom humor. E essa técnica é muito bom você usar quando você está diante de pessoas que não são pessoas agressivas, inclusive, né? Então, durante esse processo de se livrar da tensão, você também pode se divertir com a pessoa. Quantas vezes você já não pensou, horas depois que você passou por uma situação ruim, numa resposta que seria adequada naquele momento? Quantas vezes você não chegou em casa e ficou remoendo, ficou acordado, dormiu e não conseguiu nem dormir? Nossa, por que eu não dei aquela resposta? Por que naquele exato momento eu não fiz isso? Então, com essa técnica da respiração, sua mente tem clareza para você pensar numa resposta. E com a técnica do bom humor, você pode dar uma resposta imediata àquela pessoa e dando risadas por dentro. Usar essa técnica de manter o foco e depois vir com o bom humor faz com que você não leve esse veneno dentro de você. E não importa, gente, se as pessoas estão do seu lado, não ache graça, não ri ou julgue você. O importante é que você se divirta. Você só está usando aquilo, não é para agradar ninguém, é para te proteger. Eu vou te contar uma história, eu usei essa técnica uma vez lá em Florianópolis. Eu fui para um curso de um fim de semana. E a gente tinha vários coffee breaks, porque a gente estava em intensas dinâmicas. E num dado momento, isso foi lá em 2017, eu estava sentada do lado de um cara, de um homem que era muito desagradável. E ele não parava de contar vantagem. E ele dizia que, embora ele fosse um lutador, né, de boxe muito bom, ele nunca conseguiu ganhar medalha, nunca conseguiu ser um grande lutador e se tornou um professor de luta. E durante todo o intervalo, o cara não parava de falar. Eu detesto luta, não gosto de agressão. E eu simplesmente dava aquele sorrisinho assim agradável para não ser
né, chata com o cara, eu nem o conhecia direito, não sabia nem quem era a pessoa, né? E eu fiquei ali. Só que de repente nós dois saímos e fomos servir. E eu peguei pão de queijo, mineiro gosta de pão de queijo, né? Na hora, ele olhou pra mim assim, bem no meu olho, e me encarou, e num tom assim, bem ríspido, sabe? Como se fosse pior do que meu pai. Ele olhou pra mim e falou assim: olha, eu perdi 5 quilos recentemente e acho que você deveria fazer o mesmo. Eu tomei um choque com aquela situação. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, né? Eu não sou nem gorda. Eu comecei a me sentir, olha pra você ver, a gente escuta o negócio, toma um susto. Eu falei, cara, não é possível que eu tô comendo demais, não é possível que eu tô precisando de regime, né? Aí eu respirei, usei a técnica, acalmei, inspirei fundo, mantive o foco e na hora eu lembrei de uma brincadeira que alguém tinha feito, né? Eu tava furiosa e eu falei, eu vou zombar desse cara. Aí eu virei pra ele e falei assim, nada, não tô querendo emagrecer não, pelo contrário, já fiz dieta demais. Eu tô querendo engordar uns 30 quilos pra ficar igual aquelas mulheres halterofilistas, bem forte, e que é melhor do que muito homem pra pegar peso. Imagina eu com uns 30 quilos a mais, vou ficar perfeita, né? Aqueles músculos bem enormes. Ele me olhou e ele entendeu. Olha, ele fugiu de mim o fim de semana inteiro, saiu da mesa e eu já dei aquela risadinha vitoriosa. Eu liberei aquela tensão. Imagina se eu tivesse guardado aquela tensão, sentada e comer. Perdi o meu intervalo e ainda ia comer aquele veneno todo com meu pão de queijo, né? Então, eu usei algo que para o cara era muito importante e o fracasso estava ali na vida dele. Você pode usar uma técnica do humor para salvar mesmo sua autoestima, seu dia e sua imagem. E agora, se você não conseguir pensar em nada para dizer com a pessoa, procura aí um livro de piada, deixa em casa, comece a estudar alguma coisa engraçada, assim, respostas engraçadas para dar para uma pessoa. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não sou favorável nem ao humor sarcástico, nem ser agressiva, nem nada disso. Eu muitas vezes prefiro ficar calado. Eu não gosto de combater fogo com fogo. Então, se você estiver perto de uma pessoa que também é agressiva e você achar que é melhor ficar em silêncio, use a primeira técnica. Respire e saia de perto da pessoa, né? Agora, quando alguém faz comentários tóxicos com a gente, ao seu respeito, na sua cara, o bom humor permite que essa pessoa possa ver a estupidez que ela está fazendo, de uma maneira leve. Então, se você usar a técnica, não seja ríspida nem agressiva, seja bem-humorada, seja leve, fala com um tom de brincadeira, sabe? Levando a pessoa, inclusive, a compreender aquilo. Porque ela vai ver que na questão do humor, dificilmente ela pode, se ela for agressiva, ela está perdendo, inclusive, o jogo. Agora, se você não se sentir segura, simplesmente usa a técnica de manter o foco, respire e sai de perto da pessoa. Porque, né, você não quer colocar mais fogo numa situação que é ruim. Eu fiz aqui uma pequena lista, tá? De algumas palavras, algumas frases que você pode usar. E você pode dizer para a pessoa, olha, você parece de um tipo de pessoa que gosta de preservar a sua autoestima, mas nesse momento eu acho que você tá meio bobo. Alguma coisa assim, para de bancar o bobo nesse momento. É uma frase que você pode dar para a pessoa. Não vou entrar numa guerra de esperteza com você. Eu nunca vou atacar ninguém que está desarmado. Eu acho que eu não posso pedir para você imitar ser um ser humano. Parece que você esqueceu. Sabe, alguma frase bobinha, alguma frase leve, né? Na última vez que eu vi você, foi quase ter um pesadelo. Quase tive um pesadelo. Você pode usar algumas frases assim, né? Ou você não cansa da sua própria companhia, não? Alguma coisa mais leve, sabe? Sem deixar a pessoa mais irritada. Então, são frases, eu tenho algumas frases nos meus métodos, eu dou isso também para as pessoas, e você pode até comprar um livro de piada mesmo e ler, para que você possa trazer o bom humor para sua vida. Neste momento é muito aplicável. Agora, se você soltar uma pérola dessa e o cara não levar na brincadeira, é melhor que você não faça. É preciso a gente saber com quem a gente usa cada técnica, né? Você não quer levar uma grosseria, você não quer levar uma coisa muito pior, né? Isso pode causar um conflito. Agora, a última técnica é a técnica do corte às asas do pensamento. Então, se você não usar a técnica do bom humor, usa a primeira e a última. Às vezes, quando você ficar furiosa ou não conseguir fazer nada e você ficar quase explodindo ou você levar isso e ficar remoendo,
use essa técnica. Quando isso ocorrer e você começar a pensar nessa pessoa, você pode respirar e na hora que vier o pensamento, você usa a frase, corte as asas do pensamento. E cada vez que você pensar no indivíduo, na situação desagradável, você escuta a frase ou fale alto, corte as asas desse pensamento. E essa técnica, ela funciona muito bem, porque ela tira o seu foco do pensamento. E você pode, inclusive, usar essa técnica com algumas frases, né? Algumas frases juntas. Você pode colocar a frase, corte as asas do pensamento e dizer, eu sou uma pessoa maravilhosa. Corte as asas de um pensamento e dizer uma frase que é bem o oposto daquele sentimento que a pessoa te trouxe ou aquela frase ruim que a pessoa te falou. Então, você pode, de fato, usar a técnica e usar alguma coisa em cima para que você possa sair daquele estado, sair de ficar remoendo o tempo todo essas palavras que a pessoa está te trazendo. Então, é muito importante você associar técnicas e é muito importante você pular de uma técnica para outra, né? Dizer frases para você mesma corta o pensamento seu e corta de ouvir aquelas coisas destrutivas que a pessoa está te trazendo. E finalmente, para a gente finalizar essa live, nosso tempo está acabando, existem técnicas que você nunca deve utilizar. Você nunca deve usar, por exemplo, técnica autodestrutiva. Nunca dirigir palavras e nem nada contra você mesma. Nunca exagerar em álcool, tranquilizantes, drogas, qualquer droga lícita ou ilícita que vai te machucar. Comer em excesso. Quando você estiver numa situação autodestrutiva ou que alguém te foi ruim com você, não tente desafogar sua emoção em nenhuma dessas coisas, porque você vai estar colocando aquela emoção para dentro, comida, droga, ou seja, é duplamente autodestrutivo para você. Pode provocar um alívio rápido ali no momento, mas depois vai te provocar uma consequência muito pior. Então é preferível que você lide com aquela emoção, é preferível que você lide com aquilo usando essas técnicas que eu acabei, porque você vai tá acabando com a sua própria vida, colocando você de uma maneira irracional num lugar muito pior ainda. E outra coisa que você nunca deve fazer, jamais use de violência física. Jamais revide alguém com violência física. A gente não quer sofrer violência física, mesmo quando é justificável, né? Mesmo quando a sua emoção ficou ali a pino, mas a violência física pode te prejudicar também. Existem alternativas melhores para lidar com indivíduos tóxicos. Se você não der conta, saia de perto, respire. Treine todos os dias essa técnica do respirar e manter seu foco. É muito legal você fazer isso. É uma das técnicas mais importantes para você tirar aquilo que está te intoxicando. Então é isso. Obrigada pela companhia de vocês aqui. Obrigada pela atenção. Comente aí, pode me chamar no direct, me fala alguma coisa que você ficou presente, que você lembrou. E a gente vai continuar fazendo as nossas lives toda quinta-feira, tá? E muito obrigada pela audiência de vocês, uma boa noite. Tô vendo aqui muitas pessoas que assistiram, alguns comentários. Boa noite para todos e até a nossa próxima quinta de novo. E continue aí acompanhando os nossos vídeos. Um grande beijo para vocês e bom descanso aí. Tchau, tchau, gente.